Queridos irmãos, queridas irmãs, nós vamos gravar só mais esse vídeo hoje. Esse vídeo é de número 363. Um só rebanho e um só pastor. A Gênese capítulo 17. A questão de número 32 ainda. Então aqui Kardec continua dizendo: pela assimilação dos costumes, dos usos, da linguagem, os povos do mundo inteiro já confraternizam, como os das províncias de um mesmo império. Presente-se essa unidade e todas a desejam. Ela se fará pela força das coisas. Então, percebemos aqui que essa unificação ela se fará pela força das coisas, pela força do progresso, pela força da evolução. Porque nós temos que entender que ninguém segura, ninguém tem condições de segurar a força propulsora do progresso, né? Não adianta a pessoa querer barrar o progresso. Tentar barrar o progresso seria o mesmo que a pessoa, ao olhar para o sol e dizer assim: Sol, hoje você não vai se pôr. E para o movimento do Sol, para o movimento dos astros. Ô Luiz, mas já teve um ser aqui na Terra, e eu me esqueço o nome desse ser mitológico. Mas teve um ser aqui na Terra, fulano de tal, que um dia ele parou o Sol. Isso é mitologia, gente. Isso é mitologia, isso é falta de conhecimento. A gente respeita. Isso é falta de conhecimento. Sabe, o movimento dos astros faz parte da natureza de Deus. E que somos nós? Nem é quem somos nós. Que somos nós para interferir nos desígnios das leis de Deus, da natureza de Deus. Você provavelmente está tendo a oportunidade, não sei, de ouvir o barulho da chuva aqui mesmo, aqui em casa, o barulho dos trovões, né? Os raios. Chegue lá fora e diga assim, ó: cessa chuva, cessa trovões, cessa raios. Não vai cessar. Porque não está na nossa alçada. Isso não está na nossa alçada. E mesmo que estivesse, obviamente,
essa compreensão teríamos de que nunca que teríamos o direito de interferir nos desígnios das leis do Criador. Pois nós sabemos que pleias e mais pleias de espíritos enviadas pelo Criador cuidam de suas obras. Mas esses seres nunca que interferem nas obras do Criador por conta própria. Não. Eles obedecem os desígnios do Pai ali na natureza do Pai. Em todos os reinos. Em todos os reinos. Nós não somos movidos pelo nosso livre arbítrio, que é o direito nosso de escolha. Pois bem, é nesse sentido aí que eu estou querendo dizer, né? Então, ela se fará pela força das coisas, porque há de tornar-se uma necessidade, para que se estreitem os laços da fraternidade entre as nações, far-se-á pelo desenvolvimento da razão humana, que se tornará apta a compreender a puerilidade de todas as dissidências, pelo progresso das ciências, a demonstrar cada dia mais os erros materiais sobre que tais dissidências assentam e a destacar pouco a pouco das suas piadas às pedras estragadas, demolindo nas religiões o que é obra dos homens e fruto de sua ignorância das leis da natureza. Então, olha só para você ver. A ciência não poderá destruir, malgrado a opinião de alguns, o que é obra de Deus e eterna verdade. Afastando os acessórios, ela preparará as vias para a unidade. Então, as ciências, eu digo as, porque eu vejo, um coletivo. Então, eu vejo um coletivo, eu vejo um plural. É difícil, às vezes, para muitas pessoas entender, mas vocês me desculpem. Por isso que eu digo as ciências. Um dia, as ciências, elas não sofrerão mais influências dos sistemas que existem aqui na Terra. As ciências, elas destruirão todos os sistemas arbitrários, caóticos. Porque todas as ciências, antes que os sistemas diga algo, as ciências terão já comprovado os fatos com antecedência. Então, quando você chega em determinado local
por exemplo, só um exemplo assim, muito corriqueiro, né? Muito insignificante, mas você pensa assim, eu vou é, eu vou a uma pastelaria e hoje eu vou exigir pastel de palmito, porque a pastelaria que eu frequento, eles não gostam de fabricar o pastel de palmito, mas hoje eu vou exigir. Ou eles fabricam ali um pastel de palmito para mim, ou eu, olha que relâmpago gostoso, uma maravilha, Deus é uma maravilha. Ou eles hoje ali fabricam um pastel de palmito para mim, ou eu vou fazer um escândalo naquela pastelaria. Você entende que é uma psicologia que eu estou usando aqui. Só que aí você chega lá naquela pastelaria e você pega e pergunta assim para o dono da pastelaria, para tentá-lo. Você pergunta assim: tem pastel de palmito? Ele te responde: sim. Quantos que você quer? Você vai dizer o quê? Você vai cometer um escândalo ali? Você conseguiu entender? Eu gosto de usar essas, né? Essa didática nossa, assim, muito simples, né? Muito pobrezinha, mas é aquilo que nos leva a raciocinar, né? Hoje eu vou chegar em casa e se a minha esposa, se eu a encontrar, eu vou fazer uma pergunta a ela. Dependendo da atitude dela, eu brigo com ela. Só que ele chega em casa e faz aquela pergunta. E ela responde de uma forma assim tão dócil que desarma aquele brutamonte. Não é? Então, eu tenho um hábito comigo. Todos os estabelecimentos que eu costumo ir, porque nós temos que reconhecer que aquelas pessoas que trabalham nos estabelecimentos, elas não são nossas escravas, elas não estão ali para nos servir. Não. São nossos irmãos em processo de evolução que dependem daquele emprego. Nós temos que também nos colocar no lugar daquelas pessoas e os mesmos problemas que nós temos, elas, às vezes, possuem milhões de problemas maiores que os nossos. Mas eu chego nos estabelecimentos, não sei se é porque eu tenho uma certa sensibilidade a mais, né? Não é por isso que eu sou melhor que ninguém, não. Não. Mas eu chego nos estabelecimentos, eu bato os olhos assim no rosto das pessoas ali trabalhando. E eu percebo que aquelas moças, elas estão assim, estressadas, cansadas, com problema em casa, com o marido, com os filhos, filho doente. E elas estão ali lutando, né? Cansadas. Eu percebo tudo isso. Porque eu me coloco no lugar das pessoas. Aí, o que eu faço? Eu chego, me sento, né, para tomar um café, qualquer coisa. Aí, aquela moça ou aquela senhora vem. Oi, Luiz, tudo bem? O que você deseja? Ah, bem, sabe de uma coisa? Ó,
Ah, bem, sabe de uma coisa? O de sempre. Esse bem é um é um gesto de carinho, de respeito. Bem. Não, bem, deixa isso pra lá. Não, bem. Que isso, bem? Não. Isso eleva a autoestima da pessoa. E a pessoa recebe uma energia naquele momento só por isso, porque eleva a vibração dela. Às vezes a pessoa está em baixa imunologia espiritual, mental, física. Ela leva aquele choque. Bem? Nossa, ele me chamou de bem. Graças a Deus que tem alguém que reconhece que somos seres humanos. Mas isso eu trato as pessoas idosas, as crianças, tá todo mundo assim, né? Um dia eu fui numa roça e fui buscar um esterco. E eu lá conversando com as vacas. Isso não é historinha, não. E eu sei que eu comecei a conversar com as vacas. Ei, meus bens, graças a Deus não perdi a viagem, sei que tem. Vocês, né, defecaram o esterco a noite toda, agora eu vou pegar esse esterco e tal e tal. Eu não sei por qual motivo, o boi não gostou. Luiz, mas você tá de brincadeira, né? Não. Porque a gente tem que entender que eles ali não entendem isso, né? Esse hábito da gente de chamar a vaca de bem, a égua de bem, o suíno, né? A fêmea de bem e o macho achar ruim. Não. Acontece que aquele macho, aquele boi lá, era primitivo. Ele veio pra cima de mim. Se eu não corro, eu é que tinha virado. Deixa pra lá. Então chegará um momento aqui na Terra em que as ciências elas demolirão todas as farsas. Por enquanto, as ciências, elas, uma boa parte, com todo respeito, elas ainda são muito dependentes, estão assim, dependendo demais de muitos sistemas. Mas 2023, daqui uns 300, 400, 500 anos, as ciências não necessitarão mais dessa dependência, né, dos sistemas que há aqui na Terra. Elas agirão livremente, porque a ciência é nada mais, nada menos. A gente tem que entender que as ciências, elas são nada mais, nada menos que leis do Criador na posse do ser humano em processo de evolução aqui. E que aqui, de acordo com a evolução do ser, essas ciências cheias de mácula, quer dizer, cheias de manchas, graças àquele que a coordena, ou sem manchas nenhuma, de acordo com aquele que a domina. Então, quando o ser humano
aqui na Terra melhorar, quando ele evoluir, não significa que a ciência evoluirá. A ciência não evolui, porque a ciência significa desígnios de Deus. A ciência por si só, ela faz parte da natureza de Deus, à disposição do ser humano que encontra-se em processo de evolução aqui na Terra. Então, quem tem que evoluir não são as ciências, e sim os cientistas. Você entendeu que bagunça que eu arrumei aqui agora? Quem tem que evoluir não são as ciências, sim os cientistas. Porque a cegueira não se encontra na ciência, que já é divina por natureza das leis de Deus. E sim, o cientista que lida com as ciências, que devido à sua ignorância, ele a condiciona do jeito que ele é, e ele a transforma do jeito que ele é. Eu não sei se você conseguiu entender, mas tudo culmina para um final glorioso aqui na Terra, onde nos encontramos em processo de evolução, né? Por isso que Kardec diz assim, ó, pelo progresso das ciências, ó, progresso, né? A demonstrar cada dia mais os erros materiais sobre que tais dissidências assentam, e a destacar pouco a pouco das suas piadas as pedras estragadas, demolindo nas religiões o que é obra dos homens e fruto de sua ignorância das leis da natureza. A ciência não poderá destruir, malgrado a opinião de alguns, o que é obra de Deus e eterna verdade, afastando os acessórios afastando os acessórios, ela preparará as vias para a unidade. Não é o... Isso não significa tudo aqui agora, que relemos aqui tudo que acabamos de esmiuçar, tentando explicar aqui a respeito do papel da ciência, do cientista. Então, o problema está onde? Está na ciência, que por vezes, por natureza, é leis do Criador, ou no cientista, que por vezes é um ser em processo de evolução, e que, de acordo com o processo de evolução, é mais que natural a pobreza de espírito, a não aceitação disso, a não aceitação daquilo e tudo mais, né? Então, por hoje é só. Nós vamos deixar o quarto vídeo para o próximo dia, por necessidade.